Boa noite, pessoal. Chegamos à parte final da lista de exercícios, ou o exercício mais relevante. Então, só recapitulando boa parte das nossas aulas, né? Um resumo bem básico aqui, que vai ajudá-los nesse processo. As contas patrimoniais formam e compõem o balanço patrimonial. Então, nós nunca vamos encontrar uma conta patrimonial na DRE. E quais são essas contas? Todas as contas do grupo 1 do plano de contas e do grupo 2 do plano de contas, que é o ativo e o passivo. Então, esses dois grupos do plano de contas formam o balanço patrimonial e são denominadas contas patrimoniais. Nós temos no plano de contas didático também o grupo 3 e o grupo 4, que são as contas de resultado. Essas contas, elas compõem a DRE ou a DRP, tá? O grupo 3 são os custos e despesas e o grupo 4 são as receitas. Aí, relembrando a questão da natureza das contas, natureza devedora. As contas de natureza devedora são as contas do grupo 1 do plano de contas e do grupo 3 do plano de contas. Ou seja, com exceção das contas retificadoras, todas as contas do grupo 1, ativo, e todas as contas do grupo 3, custos e despesas, a natureza é devedora. O que significa isso? Que se houve um aumento no saldo da conta, é porque houve um débito. Se o saldo da conta diminuiu, é porque houve um crédito. Então, a conta de natureza devedora, veja no esqueminha que eu coloquei aqui do lado. Se recebeu um débito, o saldo da conta aumenta. Ou se o saldo da conta aumentou, é porque teve um débito. E a conta de natureza devedora, quando diminuiu o saldo da conta, é porque teve um crédito. Nós temos daí as contas de natureza credora. A natureza credora são as contas do grupo 2, passivo, e as contas do grupo 4, receitas, tá? Então, se o saldo da conta de natureza credora diminuiu, é porque houve um débito. Se o saldo da conta de natureza credora aumentou, é porque houve um crédito. Se o saldo aumenta. Crédito, débito, o saldo diminui, tá? Conta de natureza credora. Se houve um débito, o saldo da conta diminui. Conta de natureza credora. Se houve um crédito, o saldo da conta aumenta. Esse é o esquema básico que vocês precisam dominar para fazer o exercício e futuramente os lançamentos contábeis que nós vamos aprender a executar, ok? O exercício 10, ele é bem interessante, porque ele vai pedir para vocês montarem o balanço e a DRE da empresa, tá? Então, nós temos aqui algumas contas. O caixa, duplicatas a receber, imóveis, terrenos, né? Despesas com aluguéis, Banco Itaú, Banco do Brasil, móveis e utensílios, despesa com telefone, salários do administrativo, financiamentos, impostos e taxas, fornecedores e vendas. Nós temos aqui contas do ativo, do passivo, de receita e de despesas. Tá? Aqui tem os valores e nós estamos pedindo do grupo, subgrupo, natureza, devedor ou credor. Então, o grupo sempre será ativo, passivo, receita ou despesa. Só tem esses 4 tipos de grupo. Subgrupo, ou vai ser circulante, no caso do ativo e do passivo. Nós temos o ativo circulante, o passivo circulante. Nós temos o ativo não circulante e o passivo não circulante. Dentro do grupo passivo, nós temos o patrimônio líquido, que é o interesse residual. Lembra que eu expliquei na aula isso, né? Então, nós temos dentro do subgrupo também o patrimônio líquido. E nós temos o grupo receitas e despesas. Aí nós temos receitas, receita bruta, despesas, custos, né? E a natureza das contas, que foi aquilo que eu expliquei para vocês. Grupo 1 do ativo, grupo 3, custos e despesas, natureza devedora. Grupo 4, grupo 2, que são as receitas de passivo, natureza credora. Então, o primeiro passo é efetuar essa classificação. Por exemplo, caixa.
caixa do grupo do ativo. Qual é o subgrupo? Circulante. Qual a natureza da conta? Se é do ativo, é devedora. Ok? Vendas, né? É uma do grupo das receitas. Subgrupo, receita bruta, natureza credora. Vejam como que eu descobri isso. Olhando o plano de contas, né? Olha aqui. As vendas, né? Venda de mercadorias. Qual é o grupo? O grupo 4. Receitas. Receita bruta. O caixa, qual é o grupo? Grupo 1. Ativo circulante. Lembrem-se, pessoal, que para vocês poderem determinar o grupo e subgrupo, é só lembrarem da classificação que eu falei para vocês. Por exemplo, a venda de mercadorias aqui, ó, é do grupo 4.1.1.01001. Significa o quê? Que é uma conta de resultado do grupo de receitas. Tá aqui, ó, o primeiro 4. É uma receita operacional. Tá aqui, 4.1. É uma receita bruta das vendas e dos serviços, 4.1.1. É uma receita bruta de venda de mercadorias. Então, 4.1.01. Acabou cortando um pouquinho por causa do vermelho aqui, mas vocês conseguem verificar que aqui é 4.1.01. E nós temos a conta analítica chamada venda de mercadorias, que termina com o 001 no final. Aqui no 002, nós teríamos a venda de mercadorias no mercado externo, né? Mas também faz parte do grupo de receita bruta, do grupo receitas. Caixa, mesma lógica. O caixa é uma conta do ativo circulante. Está dentro do grupo dos caixas da empresa, tá aqui. Mas qual caixa é? O caixa geral. Aí nós temos depois o 002, que é o fundo fixo de caixa. A nomenclatura entre o exercício e o plano de contas talvez vai variar um pouquinho, mas o objetivo é esse mesmo, que desenvolva o raciocínio de vocês. Vocês vão procurar no plano de contas didático cada conta, efetuar a classificação e montar o balanço e a DRE a partir daquelas informações do exercício. Então, assim, qual é o primeiro passo? Classificar as contas como no exemplo. Então, olhem o plano de contas didático. O segundo passo é montar um balanço e uma DRE com essas contas. O plano de contas já está organizado e classificado como tem que ser a ordem das contas na montagem do balanço e da DRE. Tem que seguir a classificação correta, senão vocês não vão conseguir resolver as perguntas da atividade, tá? O terceiro passo é responder as questões a seguir. Veja, ele pede o total do passivo e o total do ativo circulante. Por isso eu falei a questão da classificação. Ele não está pedindo total do ativo aqui, ele está pedindo total do ativo circulante. Então, se vocês não classificarem corretamente o ativo e as contas, não vai ficar certa a questão. E o total das despesas administrativas. Vejam no plano de contas o que se enquadra em administrativas. Lá nós temos o subgrupo das despesas, as despesas administrativas. E a última pergunta é: através dos resultados, a empresa está bem financeiramente? É capaz de honrar com seus compromissos? Então, explicando a letra D, pessoal. Essa questão ela é bem importante dentro do contexto que vocês estão como futuros técnicos de administração. Eu quero que vocês usem o feeling de administradores de vocês. Analisem o que a DRE oferece, o que o balanço oferece, sem medo de errar. A partir dessas informações, eu quero que vocês digam como administradores. A empresa está bem financeiramente? É capaz de honrar com seus compromissos? Tem resposta certa? Não tem, mas tem uma resposta que é um caminho, tá? Por exemplo, se as demonstrações apresentam que a empresa está bem financeiramente, se você falar que está mal financeiramente, você vai ter que justificar para mim o porquê que você diz que está mal como administrador financeiramente. Então, eu quero ver o que vocês têm a me falar sobre essa análise de vocês, ok? Lembrem-se, pessoal, que nós temos no final do plano de contas um modelinho de balanço, ó. Então, tá aqui o ativo, daí ativo circulante, nós temos o caixa, nós temos lá os títulos a receber, que são as duplicatas a receber, que é a mesma coisa. Tudo para ajudar vocês a montar isso tranquilamente, sem maiores problemas. Tá aqui o modelinho também no material que eu passei, mas no plano de contas de vocês também está.
E no plano de contas de vocês tem uma demonstração do resultado do exercício. Eu coloquei aqui do balanço, mas vejam na última, acabei colocando a figura errada. Mas vejam na última página lá, junto com o balanço tem o modelinho da DRE. Vocês vão ver lá que começa com as vendas e vai seguindo como vocês devem montar a DRE. Então vejam as contas que tem no exercício, as contas que estão no demonstrativo e montem a DRE de vocês, para poder resolver as questões. É isso, pessoal. Bons estudos. Terminamos a nossa lista. O prazo inicial para postagem será domingo, tá? E eu estarei à disposição via Classroom para tirar dúvidas durante o horário de aula. Bons estudos para vocês. Até mais.